Bom, pessoal, então nas últimas aulas a gente viu sobre as variações do patrimônio líquido, né? Então, nós conhecemos mais dois grupos de contas, o grupo das despesas e o grupo das receitas. Elas fazem parte das contas de resultado, né? Então, agora nós temos as contas patrimoniais, que são as contas de ativo e passivo, e as contas de resultado, que são as receitas e despesas, né? As patrimoniais, porque elas vão fazer parte do balanço, e as de resultado, porque vão compor o resultado do exercício. E esse resultado, lógico, ele vai aparecer no nosso balanço. Ok? Bom, na aula de hoje, nós vamos avançar um pouquinho nas variações do patrimônio líquido, abordando então sobre o período contábil. Né? O que é um período contábil? Então, o período contábil é um espaço de tempo escolhido para que a contabilidade mostre a situação patrimonial e financeira na evolução dos negócios da empresa. Geralmente, esse período contábil ele é de 1 ano, tá? Ele começa geralmente 1º de janeiro de cada ano e vai até 31 de dezembro de cada ano. Claro que as empresas podem optar por fazer em intervalos menores, por exemplo, né, todo mês, começar no mês de janeiro, no mês de fevereiro, cada mês ser um período contábil. Mas, como regra geral, o período contábil ele começa 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro, né? Um ano completo. Bom, as contas de resultados, né? Para que servem essas contas de resultado? Então, elas servem para fazer o encerramento das contas de receita e despesa. Então, eu vou fazer o confronto de quanto que eu vendi, com quanto que eu gastei, para apurar se eu tive lucro ou prejuízo dentro desse período contábil. Então, essas contas de receita e despesa, elas são chamadas contas periódicas. Por quê? Porque ao final de cada exercício, elas são zeradas e no início de cada exercício, elas iniciam com saldo zero e começam toda a sua movimentação. Por que elas são zeradas? Porque eu quero apurar o lucro ou prejuízo daquele período ali, daquele exercício, certo? Daquele ano. Então, eu vou ter todas as minhas contas de receita, por exemplo, venda de serviços, todas as contas de despesa, por exemplo, despesa com salários. E para fazer a apuração do resultado, eu vou transferir o saldo da conta de receita para essa apuração do resultado. Vou transferir todos os saldos das contas de despesa para a apuração do resultado. Bom, as contas de receita, elas são de natureza credora, certo? Então, elas vão ter sempre um saldo credor. Para zerar elas, eu vou ter que fazer um lançamento a débito, porque daí eu vou ter aqui saldo zero. Se eu faço esse lançamento a débito aqui, lá na apuração do resultado, vai ser um lançamento a crédito. Nas contas de despesa, como elas são de natureza devedora, elas têm um saldo devedor. Então, aqui, para zerar a conta de despesa, eu vou fazer um lançamento a crédito, e daí vai ficar com saldo zero. E como contrapartida, então, eu vou debitar a apuração do resultado, certo? Depois que eu apuro o resultado, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse resultado, né? Então, ocorrendo lucro ou prejuízo, o resultado será transferido para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Quando é que eu tenho lucro? Quando aqui o meu valor a crédito for maior que o meu valor a débito. Quando é que eu tenho prejuízo? Quando o meu valor a débito for maior que o valor a crédito, certo? Após essa transferência, o resultado do exercício poderá ser distribuído para outras contas do patrimônio líquido. Então, por exemplo, se eu tive um lucro e eu quero fazer uma reserva desse lucro para contingências, então eu vou retirar dessa conta de lucro e vou fazer uma conta de reserva. Ou então, eu quero pegar parte desse lucro e distribuir para os meus sócios ou empregados. Então, eu vou pegar e vou fazer outro lançamento, então, fazendo a distribuição desse lucro
para sócios ou para os empregados, ok? Bom, aqui um exemplo, então, como que ficaria lá no meu patrimônio líquido, né? Eu teria o capital social de 50 mil, e aqui seria um exemplo de prejuízos acumulados, onde eu teria mais débitos do que créditos, né? Como o patrimônio líquido ele é da natureza credora, quando eu tenho um saldo devedor, ele tem que aparecer com negativo na frente e entre parênteses. Por quê? Porque ele vai reduzir o valor no grupo. Então, meu patrimônio líquido tem um capital de 50 mil, um valor negativo, que é um prejuízo acumulado de 1.000. Então, na verdade, meu patrimônio líquido tem 49 mil, ok? Para vocês terem uma ideia melhor, eu trouxe, então, aqui um exemplo de um balanço, né? Onde mostra, então, todas as contas do ativo, as contas do passivo e do patrimônio líquido. Aqui no patrimônio líquido eu tenho o capital e, nesse caso, então, eu tenho lucros acumulados. O que significa esses lucros acumulados? Que eu tive mais receitas do que despesas. Então, ele aumenta o meu patrimônio líquido, tá? As receitas são credoras, vai aumentar o meu patrimônio líquido. Então, eu tinha no patrimônio líquido um capital de 4 mil, mais 700, 4.700, ok? A equação fundamental continua a mesma, né? Porque eu tenho o total dos ativos igual ao total do passivo, 10 mil. Esses resultados, essas despesas e receitas, elas vão ser demonstradas não no balanço, porque no balanço vai aparecer só o resultado aqui, se foi lucro ou prejuízo. Para eu saber por que deu lucro ou prejuízo, então eu vou apresentar uma outra demonstração além do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele apresenta contas de ativo e de passivo, são contas patrimoniais. Agora eu vou ter uma outra demonstração chamada demonstração do resultado do exercício, que vai mostrar as contas de receita e de receita e de despesa, ou seja, as contas de resultado. O que vai ter nessa demonstração? O cabeçalho, que é praticamente o mesmo do balanço, né? Que vai ter o nome da empresa, o nome da demonstração, que daí ao invés de balanço patrimonial é demonstração do resultado do exercício, e o período dela, né? Período contábil, que no caso o balanço patrimonial, ele apresenta sempre a posição em 31 de janeiro, ou 31 de dezembro, né? Porque ele é cumulativo. Agora, a demonstração, não. Ela vai apresentar o período. Então, no caso, se é uma demonstração anual, ele vai dizer que o período é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de X9, certo? E o que vai ter essa demonstração, então? Vai aparecer o total das receitas, no caso 10.250, e vai ter, então, a discriminação das despesas, né? Ali, então, abriu despesas de material para escritório, despesas de peças para reparos, despesas de salários, despesas de aluguel. A soma dessas despesas deu 6.250, que eu vou diminuir das receitas. Bom, eu tenho mais receitas do que despesas, então o meu resultado ele é positivo, é um lucro líquido. Se eu tivesse mais despesas do que receitas, eu teria um resultado negativo, ou seja, um prejuízo. Ok? Quais são as finalidades dessa demonstração do resultado do exercício? Bom, as finalidades mais importantes são informar os acionistas e cotistas sobre os resultados das operações, ou seja, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Servir de instrumento financeiro para os bancos. Bom, os bancos, quando eles querem dar um financiamento para as empresas, eles também querem saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo. O mesmo acontece com os investidores, né? Os investidores de ações, porque eles querem apostar em uma empresa se ela está dando lucro. E informar aos próprios administradores para medirem sua eficiência e, quando necessário, alterar a política de negócios. Claro, os administradores também precisam fazer um acompanhamento, então,
da empresa, verificando se ela está tendo lucro ou prejuízo. Certo?